Bom, agora vamos falar de um tema muito importante que é sobre a educação indígena. É a sua área de atuação, é um tema de domínio para vocês aqui. O que você pode me falar dos projetos educacionais que são feitos nas aldeias, que são feitos com esses povos tradicionais indígenas da nossa região aqui de Sapezal? Então, falar em educação indígena, você vê como é que funciona a cultura, porque há uma diferença entre educação indígena e educação escolar indígena. A educação indígena é aquela que é tradicional, repassada pelo povo, pelo clã, pelos mais velhos, pela mãe, por todos da aldeia. E já a educação escolar é aquela que ele vem para a escola para aprender e que acontece em espaço diferenciado. Uma escola, por exemplo, assim, uma educação escolar indígena, ela tem que estar ligada com a educação tradicional para ela poder funcionar. Porque ali existe a língua mãe, existe a língua no momento que é a mãe que ensina, existe a língua que é o pai que ensina, existe a língua quando vai caçar, existe aquele momento de falação da língua quando vai para o rio, quando vai catar piqui, quando vai plantar mandioca. Então elas estão ligadas, as duas estão ligadas, interligadas. Uma não dá para trabalhar sem a outra dentro de um contexto indígena. E a educação tradicional está todo o tempo com a educação escolar. E a educação escolar funciona de forma que a gente respeita. Das primeiras currículo é a língua indígena. Tem que ter a língua indígena, porque tem que ter o fortalecimento da continuação da língua para que ela não morra, para que ela não desapareça. Então a gente na escola já trabalha com esse contexto. E a escola ela está todo o tempo, não é só o professor. É um idoso, é um pajé que vai lá dar uma palestra, é a mais velha que vai lá ensinar a fazer um xírio, um cesto, também no momento escolar, quando é aula de arte. A todo tempo. Então, a partir daí nós começamos, como nós estamos em duas frentes na aldeia, do primeiro ao quinto ano é na aldeia, a partir do quinto ano eles vêm para a cidade, para as escolas urbanas. Como existem essas duas frentes, a educação escolar de Sapezal, houve uma necessidade que é um projeto que se chama Projeto Leitura nas Aldeias, que a gente vai comemorar os 20 anos do projeto Leitura nas Aldeias, com um livro que o prefeito mandou publicar, que vai ser a noite de autógrafo, agora assim que abaixar a influenza, né? A gente vai fazer. Então, assim, esse projeto ele traz uma expectativa das crianças gostarem de ler, aprender a ler na língua portuguesa, para quando eles vêm para a cidade, eles não tenham dificuldade para se interagir com a turma, com os alunos, com o professor, mas sem deixar o projeto da língua indígena. Então, os dois, como a gente diz, bilíngue, está sempre junto na escola. Segundo projeto que a gente tem, que é bem avançado, só a questão da Lei 11.645/2008, que foi quando saiu que é a obrigatoriedade das escolas não indígenas trabalhar sobre os povos indígenas. Mostrar para a criança como é que vive, onde eles estão, como eles estão, qual é a sua cultura, qual é a língua falada. Então, hoje, nos PPP das escolas não indígenas, é exigido que tenha o que é que eles trabalham sobre a questão indígena dentro do livro, real, não aquela história de antigamente, mas a história atual, na contemporaneidade, tudo que acontece. E para isso a gente desenvolve o mês cultural dos povos indígenas em Sapezal. Ali a gente quebra as barreiras nas escolas, porque não é culpa das escolas, mas foi a vida inteira que nós aprendemos daquela forma. É a gente fazer cocar de papel, e gritar como os índios não fazem isso. Eles não usam o tempo todo cocar. É quando é uma cerimônia, um ritual, quando eles vão falar com o ministro, quando eles vão falar com um professor, quando eles vêm numa luta, numa dança cultural, que eles usam suas vestes, seus cocar. Esse grito não é um grito por gritar, é porque às vezes o canto tem um grito, tem um canto dos animais, tem um canto. Então, as pessoas não entendiam isso. Entendi. Então a gente quis acabar com esses estereótipos. Então, para acabar com os estereótipos, nós já estamos, acho que, 10 anos fazendo a exposição dos saberes indígenas dentro das escolas. A exposição fica montada de toda a cultura dos povos nossos, 3 meses,
fica montado ou é numa escola ou é na biblioteca, e agora vai ser no hall da prefeitura. E ali nós temos as meninas que a gente trabalha de manhã, tarde e à noite, explicando junto com os indígenas sobre essa cultura, quem são para as crianças das escolas. Todo ano nós estamos tendo 5.000 a 5.500 visitas para saber sobre os indígenas. Então a gente foi quebrando isso. Pedimos para que as escolas não cantem a música da Xuxa, que é um estereótipo, porque a música não diz nada sobre a realidade indígena. Né? Ela acaba quebrando. Que não faça cocá de papel, que deixe os indígenas falar. As escolas têm mais de 70 índios estudando. Eles têm que chamar os indígenas para fazer roda de conversa. Eu falei para eles, vocês têm que debater, vocês têm que pedir para os indígenas mostrar a diferenciação. Vocês têm um rico a escola de vocês. Muita gente queria índio na sua escola. É importante pontuar isso que você falou, porque existem os indígenas que estudam nas escolas indígenas e também existem os indígenas que vêm para as escolas urbanas. A partir do ensino médio. A partir do 6º ano. Isso. A partir do 6º ano. Isso. Tem faculdade, eles ficam aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você sabe me dizer o índice de alfabetização dos indígenas? Você sabe me dizer se ainda existem muitos indígenas analfabetos que não conseguem ler? De Sapezal eu posso dizer que todos os que saem de 5º ano já saem tudo alfabetizados. Tudo alfabetizado. Agora, dentro do contexto cultural, os idosos, às vezes não sabem ler nem escrever, mas é um número mínimo. Nossa, Sapezal é um número mínimo. Porque nós já temos nós temos médica formada, advogada, técnicos agrícola, nós temos enfermeiro, nós temos professores que é pós-graduado, tem um professor fazendo mestrado. Então, assim, nós já temos um avanço bastante em relação a faculdade, né? Então, assim, analfabeto mesmo, assim, posso dizer que é muito pouco, é só questão dos mais velhinhos, temos indígenas de 101 anos, 100 anos, que mais sabe escrever seu nome, que são proletariado, eu não falo que é isso, não. A palavra, não é isso que eu ia falar, não. Que são, como é que é aquela palavra que fala? Que é alfabetizado e ao mesmo tempo eles têm o conhecimento do mundo. Letrado, a palavra certa é letrado. Eles são letrados, eles só não sabem ler e escrever totalmente, mas eles escrevem o nome deles, eles sabem escrever os números, sabem alguma coisa, só não lê fluentemente, às vezes por causa da língua, a segunda língua. Entendeu? Então eles são letrados, porque se você perguntar qualquer coisa do mundo do não indígena, eles sabem falar, sabem discutir política, sabem discutir contexto. Então acaba tendo várias situações dentro da reserva. E aí a gente trabalha nessa exposição, a gente traz os não indígenas para dentro da reserva, para as aldeias, para conhecer a cultura intacta lá. Me fala um pouco agora sobre essa exposição que você tem falado. Qual a data dessa exposição? Começa no início de abril. Ela é aberta a todas as pessoas? Sim, aberta a todas as pessoas, inclusive os municípios vizinhos e a Unemate de Tangará vem nos visitar. Qual o local da realização da exposição? Então, a gente não tem um local fixo. Uma vez foi na UAB, uma vez foi na escola, 4 vezes foi na biblioteca e agora vai ser no hall da prefeitura. Certo. No salão ao lado da prefeitura. Isso. Eles falam hall da prefeitura, né? Certo. O caso que tem lá todas as cadeiras, tudo. Lá vai ser apresentado um pouco sobre a cultura indígena. Lá é apresentada a cultura indígena, a gente traz os não indígenas para fazerem danças, também cantos, porque os cantos indígenas são ancestrais, as pinturas são sagradas e eles acabam explicando por que ele está usando aquela pintura. E as crianças vão aprendendo sobre aquilo. Por isso que a gente falamos para as escolas, pare de pintar com tinta guache as crianças. As pinturas para os indígenas têm um significado, elas não é só por pintar. E a gente quebrou bastante isso no Sapezal. Está sendo muito legal, as escolas estão dando espaço para os indígenas, fazendo as rodas de conversa, chamando eles para apresentar sobre eles mesmos, entendeu? Correto. Então, assim, isso foi tudo através da educação, a gente está quebrando esses estereótipos. Vamos falar um pouco sobre os números da educação. Você saberia me dizer quantos alunos hoje fazem parte da rede
de ensino indígena na nossa região? Quantos professores? Quantos alunos são assistidos pela Secretaria de Educação de Ah, Sapezal? sim. O nosso número de alunos é 60, 70, porque nossas escolinhas são muito seriado. E um número, assim, depende de cada aldeia. Por exemplo, tem aldeia que eu tenho 20 alunos, tem aldeia que eu tenho 5. Isso, estamos falando de alunos que estudam nas aldeias. Nas aldeias, que já se formaram agora no município, a gente tem um número de 100, 101, 102. Distribuído em várias escolas, tanto do estado como municipal. Esses são os alunos indígenas que estudam em escolas regulares. Escolas urbanas que já terminou na aldeia e vem para a cidade. A partir do ensino médio da sexta série. Isso, aí nós temos um ônibus que buscam e levam eles de volta às aldeias. Me fala um pouco sobre esse transporte, como funciona, se é acessível a todos. O transporte é acessível a todas as aldeias, toda a comunidade indígena. Eles vêm de manhã, estudam e voltam 11 horas para casa. Funciona no período matutino, né? Todas as aldeias têm um acesso e todos que terminam o sexto ano vai fazer. E os que fazem faculdade online também vêm no ônibus para realizar os seus trabalhos na UAB. Também é cedido para eles, como para professores, tudo, o transporte.